Muito bom, muito bom. Bianca, guarda aqui, guarda aqui. Parabéns, por isso que é muito, tá vendo? É muito legal. A gente trabalha, a gente estuda, a gente aprende, a gente sofre, a gente se diverte, que é muito importante. É verdade. Pessoal, tudo bem com vocês? Sim. Ai, tudo. Ah, eu ia dar o prêmio para o Matheus, agora eu vou dar para a Dani. Sinto muito. Ai, ai. No final a gente decide, combinado? Vamos fazer a definição do campeão. Eu acho que no final, democraticamente todo mundo devia ganhar chocolate. Vou pensar no chocolate vegano, 0 açúcar, 100% cacau para vocês. Pode deixar. Eu gosto. Meninos e meninas, vamos desabilitando os microfones para nós começarmos, por favor. Elaine, chegando. Ok. Então, nós tivemos que alterar um pouquinho o nosso cronograma em virtude dos acontecimentos. Hoje, teoricamente, deveria ser a nossa prova prática, e na ementa de vocês tem algum componente de avaliação postural. Como a gente vai ter a disciplina de avaliação cinética funcional, eu tinha pensado em um outro momento, na disciplina mesmo de avaliação cinética funcional, falar um pouquinho da avaliação postural. Entretanto, nós temos algumas aulas, se eu não me engano, um exercício de estabilização para a coluna, em que vocês vão precisar dessa nomenclatura de alinhamento postural, para vocês conseguirem entender alguns conceitos importantes. Então, eu optei por aproveitar vocês sabem como eu sou louca por ter uma horinha a mais, esse tempo para a gente discutir um pouquinho sobre alinhamento postural. Durante um bom tempo da minha vida profissional, eu fui bem obcecada por esse assunto, porque chegava num ponto em que eu estabilizava a progressão com alguns pacientes e não conseguia avançar, porque eu não estava enxergando o todo. E não enxergar o todo também é ruim para poder entender qual que é a causa principal daquele desgaste articular ou daquele problema em determinado segmento que eu não estou conseguindo ver. E a avaliação postural, ela tem esse poder de me dar essa noção. Então, a gente trouxe aqui um pensamento do livrozinho de posturologia clínica de Bricot, de um ortopedista francês, que ele inicia o livro dele dizendo assim: no início do século passado, Charles Bell já apresentava o problema que a posturologia tenta hoje resolver. Como um homem consegue manter a postura em pé ou inclinada contra o vento que sopra sobre ele, é evidente que ele deve possuir uma aptidão para reajustar e corrigir todo o afastamento da vertical. Então, quando a gente pensa, a gente viu um pouquinho de equilíbrio e a gente viu como que é complicado. A gente tem vários sistemas, né? O sistema deu um negócio aqui na língua agora. Então, a gente tem o sistema somatosensorial, que ele vai fazer parte, todos aqueles receptores articulares, da pele, musculares, e a gente tem também todo o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, que vão junto com o sistema músculo-esquelético, o sistema visual, a visão, né, o sistema labiríntico, tudo isso junto para ajudar no equilíbrio, né, e vem o Bernard Bricot tentar entender como que é possível, como que esse homem se ajusta contra a força da gravidade em pé, lembrando que o homem em pé, ele dá o aspecto de um pêndulo invertido, como que isso se dá e de que forma as forças, tanto as forças físicas quanto qualquer alteração que ele tenha, pode, de alguma forma, ocasionar alterações nesse sujeito, né? Então, o Bernard Bricot, ele começa a tentar entender o que seria a postura, o que significa postura. E tem esses livros que eu gosto muito, a gente tem vários exemplares deles na biblioteca, tanto o primeiro, Músculos, Provas e Funções, eu até disponibilizei na aula de hoje para vocês o capítulo de Músculos, Provas e Funções que fala sobre postura,
E esse livro, Avaliação Músculo-Esquelética, do David Magee, nós vamos utilizar muito no próximo semestre em avaliação cinética funcional. Então, quem está de olho em livro para comprar, esses dois são muito bons, mas o David Magee, Avaliação Músculo-Esquelética, você não pode deixar de ter no seu consultório, você sempre vai utilizar ele. Então, os dois têm capítulos imensos falando sobre alinhamento postural, sobre as disfunções, sobre como avaliar os desvios posturais. E a Florence Peterson Kendall, esse primeiro nominho aqui, deixa eu pegar meu laser point aqui. A Florence Peterson Kendall, ela era uma fisioterapeuta americana, e junto com o marido dela, o Henry Kendall, os dois gastaram mais de 50 anos estudando pacientes portadores de paralisia infantil. Então, eles estudaram bastante músculos, por isso que o livro chama Músculos, Provas e Funções. O que acontece com determinado segmento quando eu tenho uma atrofia muscular, quando eu tenho uma denervação muscular, quando aquele músculo não funciona. E esse livro, ele é fantástico. Ele é considerado o pai do teste de força muscular, o Kendall, né? Então, esses dois livros eu indico bastante. O meu queridinho da vez, né, desse semestre, que a gente tem também um capítulo bacana falando sobre, pessoal, tanto o Kistner quanto o Magee, eles acabam referenciando esse daqui, porque esse veio primeiro, né, então eles acabam citando esse autor várias vezes no livro. E quando a gente pensa em equilíbrio, quando a gente pensa em alinhamento postural, a gente pensa na posição ereta, né? Que é o homem em bipedestação. O que significa isso? Com os dois pés fixos no solo, né? Então, essa evolução da posição quadrúpede para a posição bípede, ela é um produto de talvez de mais de 350 milhões de anos, né? Ele tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Dentre as vantagens, dá liberdade para extremidades superiores, no caso, mão, né, cotovelo, punho. Então, o homem pode, graças à posição bípede, manusear ferramentas, ele pode ter um tato fino para fazer atividades mais finas, mais detalhadas, que alguns animais não possuem, né? Aumenta o trabalho cardíaco, também, em comparação com a posição de 4 apoios, ele vai aumentar o estresse da coluna vertebral, da pelve e dos membros superiores. Deixa eu ver quem está batendo na porta. Jack, você voltou, Jack. O que mais que a gente tem aqui, então? Então, nós temos vantagens e temos desvantagens de estar hoje, enquanto ser humano, na posição bípede, com os dois pés apoiados no chão, né? Reduz a estabilidade. Que aí a gente viu o que o corpo vai utilizar para manter essa estabilidade ou equilíbrio, né? Lembra daquela questão do tornozelo, da oscilação do tornozelo, em que eu vou utilizar os dorsoflexores e flexores plantares para conseguir estabilizar o corpo quando eu fico, por exemplo, muito tempo em pé na fila de um banco, né? Então, eu vou ter essas oscilações. Então, o desenvolvimento postural, ele vai envolver essas vantagens e desvantagens que eu acabei de falar da postura ereta. Eu tenho chamadas aqui curvas primárias e curvas secundárias da coluna. O que significa isso? A curva primária, normalmente, é aquela que o bebê nasceu com ela. Então, quando você imagina uma criança recém-nascida, todo mundo fala, esse menino, tu tem cara de joelho, né? Fala, nossa, mas o bebezinho do fulano de tá tão bonitinho, tu tem cara de joelho, e parece que nasceu na posição de C, né? Ele parece um Czinho, assim, porque ele vem enroladinho, que é a cifose, né? Então, você olha para a coluna de um bebê recém-nascido, parece um C, é uma cifose. Então, isso a gente chama de curva primária. Então, a curva primária é a cifose, que ela tem tanto na coluna torácica, quanto ela tem também na coluna sacrococcígea. E as curvas secundárias são as lordoses. O que é a lordose? Então, vamos lembrar aqui, por exemplo, a criança nasce, ela tem a cifose. À medida que ela consegue rolar, ficar com a barriga para baixo, ela vai levantar o pescoço. Aí eu começo a formar uma
concavidade, né? Aqui a gente tem a convexidade e aqui a gente tem a concavidade. Então, a criancinha deitada, ela vai formar essa concavidade na coluna cervical dela, que a gente chama de lordose. Então, a lordose é secundária porque ele vai adquirir depois do nascimento. Então, a curva é primária quando se nasce com ela, né, no caso do bebê, e ela é secundária quando ele vai adquirindo de acordo com o efeito da gravidade, do movimento que ele vai fazer, então ele vai desenvolver. Então, eu tenho a lordose cervical e a lordose lombar são curvas secundárias da coluna vertebral. E o desenvolvimento postural, ele vai levar alterações posturais com a idade, né? Porque eu tenho circuitos, eu tenho formas do corpo suportar o peso a força da gravidade, né? A gente tem músculos posturais que vão suportar esse peso, e se a gente não tiver um constante trabalho de atividade física intensa, essas alterações, elas podem ser mais acentuadas em uma pessoa em comparação à outra. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Quando o bebezinho nasce, parece um Czinho, aqui a coluna dele faz um C, né? À medida que ele fica com a barriguinha para baixo, aqui eu começo a formar a lordose, que é a concavidade, e aqui também. Aqui, quando ele fica em pé, também ajuda a formar a lordose lombar. O que é postura, então? Professora, o que significa a palavra postura quando eu penso nela, né? Então, é o posicionamento das diferentes articulações do corpo num dado momento. E para mim, não interessa se é certo ou se é errado, interessa que é a postura, é a forma como está naquele determinado momento, isso é a postura, né? Aí depois a gente vem na designação, o que é postura correta, o que é postura incorreta, e tem muita briga na literatura, né, tem as chamadas adaptações, mas primeiro a gente entende o que é o conceito de postura, é o posicionamento das diferentes articulações no dado momento, ponto, isso é postura. Aí eu tenho uma postura ideal, que todo ser humano deveria ter, e tem a postura correta. O que é a postura correta? O David Magee considera que a posição de uma determinada articulação, que eu tenho um mínimo de estresse em cada articulação. E o Palmer e Apple, eles acreditam que é o alinhamento do corpo com eficiência fisiológica e biomecânica máxima, o que minimiza o estresse e a sobrecarga sofrida no sistema de apoio. O que significa isso? Tanto a articulação tem uma sobrecarga mínima, quanto o gasto energético para o músculo, no normal, fazer aquela determinada função, também é baixo, né? Professora, me dá um exemplo de um distúrbio postural que vai gastar mais energia do músculo, mais ATP, do que um outro se tivesse normal. Imagina uma pessoa saudável caminhando. Agora, imagina uma criança com o pé equino andando na ponta do pé, ou você mesmo andando na ponta do pé. Coloca um do lado do outro e vamos cronometrar 1 minuto quem vai cansar primeiro. Só para vocês terem uma noção do que é alteração postural. Então, a postura que não é padrão, que não é ideal, então, eu gosto mais dessa definição, depois de ler muito sobre o assunto, de pensar o que é uma escoliose, o que é uma hipercifose, o que é uma hiperlordose, eu gosto muito de entender, porque a gente tem, na verdade, em medicina, nas ciências da saúde, o que é médio. Quando a gente pensa em estatística, eu tiro uma média daquilo, e até em anatomia. Eu tiro uma média do que é normal. Tem variação anatômica, não tem? Tem indivíduo que tem um fígado maior do que o outro, tem um baço maior do que o outro, que a gente chama de variação anatômica. Então, para eu poder entender, poxa, mas essa leve curva para a direita que ele tem, que eu chamo de escoliose, é normal. Ele não afetou o gasto energético dele, não teve desgaste na articulação, então, para aquele indivíduo é normal. Então, eu gosto de pensar na postura padrão, na postura ideal, como aquela que não gera uma sobrecarga articular e que não consome, não tem um gasto energético do músculo tão alto. Então, para mim, essa é a melhor definição que eu já achei em todos os livros até hoje. Então, só que o Kendall e vários outros, eles imaginam o ser humano como um indivíduo totalmente simétrico. O indivíduo padrão, que está lá no livro do Bernard Ricot de Posturologia, é aquele, se eu fizer um corte sagital nele, dividir o corpo dele em lado direito e lado esquerdo, eu posso vir com a régua que a distância vai ser igualzinha, ele é todo simétrico, né? Isso seria, considerando pela física, o indivíduo com a postura padrão, bem
alinhado, tudo bonitinho. Segundo o Bernard Bricot, ele fala que 5% da população mundial nunca vai ter nenhuma dor musculoesquelética e são aqueles que possuem essa postura padrão. Então, o alinhamento esquelético ideal, utilizado como padrão, é consistente com princípios científicos válidos, envolve uma quantidade mínima de esforço e sobrecarga e conduz à eficiência máxima do corpo. Quando a gente pensa, então, na avaliação postural dentro do conjunto da avaliação cinético-funcional ou da avaliação fisioterapêutica, não se desesperem com isso daqui, que vocês vão ter uma disciplina de 120 horas só para a gente falar disso. Tudo isso aqui, um por um, bem detalhado. Então, quando a gente pensa, a anamnese é aquela entrevista inicial que a gente deveria ter com um bom médico, né, ou na área da saúde. Que quando você vai, o médico te pergunta, mas você tem alguma doença, já fez alguma cirurgia, está tomando alguma medicação, tem alergia em alguma coisa? Essa entrevista é o que a gente chama de anamnese. Na fisioterapia a gente vai ter que fazer isso também. E aí tem uma série de etapas, aí a gente vai para avaliação clínico-funcional, inspeção, palpação, mobilização, testei tudinho. Aí aqui eu tenho avaliação postural. Então essa avaliação postural é importante para a gente entender aquilo que eu falei no começo para vocês. Qual que é a causa principal? Às vezes eu não estou enxergando todo. Eu estou vendo um problema lá no joelho, um exemplo. Eu trato, estou revisando, estou olhando, o indivíduo não melhora. Aí depois, ou ele melhora, e daí 3, 4 meses ele retorna para mim, e aí eu consegui ver que o problema dele é no pé, é estrutural. O pé é um dos captores que altera a postura. Então, se eu não corrigir esse pé de alguma forma, o joelho nunca vai parar de dar problema. Então, isso que é enxergar o todo. Então, a avaliação postural, ela tem esse poder de me ajudar a enxergar o todo, que às vezes eu não estou vendo. E a análise dessa postura, ela vai envolver a identificação e localização das principais articulações referente a uma linha de gravidade. Como que a gente usa essa linha de gravidade na realidade, na prática clínica? Um fio de prumo. Quem já viu uma construção e lá o pedreiro coloca lá um fiozinho com um prumo no final, um pezinho que fica ali para alinhar, é aquele mesmo, que você vai ali no Barriga Verde, compra R$2,50, você compra um fio daquele, é a melhor ferramenta que tem para fazer uma análise qualitativa de postura, tá? E tem muita gente que não usa, eu não consigo entender por quê, porque eu não consigo, às vezes tem sutilezas de disfunção postural que a gente não consegue visualizar sem o fio de prumo, tá, pessoal? Então, essa avaliação, ela vai me dizer se um segmento corporal ou se uma articulação vai se desviar de um alinhamento ideal. Professora, mas para eu entender, estou olhando para uma pessoa, o que ela tem de disfunção, o que eu tenho que entender primeiro? O que é o ideal? Senão você não vai conseguir identificar aquilo que está fora do ideal, né? Então, quando a gente pensa aqui, ó, plano sagital, o plano coronal, o plano transversal, a gente vai ter que fazer essa inspeção, essa avaliação postural, olhando o sujeito de frente, lado direito, lado esquerdo, e olhando, às vezes, o sujeito aqui por cima para ver o plano transversal. Eu vou mostrar todos esses desvios que tem em cada plano, para vocês entenderem. Então, aqui é a teoria do sujeito perfeito, né, do sujeito totalmente simétrico, né, então, se eu passar uma linha aqui, tirei uma foto lá do meu paciente, ok, aí estou no computador, a gente sabe que tem programinha que dá para você fazer isso, passei ali, a linha dos olhos, das pupilas tem que estar igualzinha, do nariz, aqui os cantinhos da boca tem que estar passando, os pontinhos do ombro, tem que estar passando no centro do mamilo, tem que estar passando ali próximo a linha da cintura, tem que passar ali entre o trocânter, então esse é o sujeito perfeito, mas nós sabemos que isso é muito raro, que nós somos cheios de assimetrias, inclusive pelo fato de escrever com a mão direita ou escrever com a mão esquerda, isso vai gerar assimetrias também, às vezes em altura do músculo do trapézio, tem indivíduo que escreve mais com a mão direita, que às vezes esse trapézio direito ele é mais alto, ou com a mão esquerda, o trapézio esquerdo é mais alto, às vezes a gente, durante a nossa vida, a gente desenvolveu assimetrias na mastigação. A pessoa colocou
obturação mais alta e começou a adquirir aquele vício de mastigar daquele jeito, ou qualquer coisa que aconteceu, então ela não vai ter essa musculatura simétrica. Isso é muito raro, isso é muito difícil. Quando eu olho uma pessoa de lado, quando eu vejo a coluna dela de lado, o Bricot, ele vai falar que eu posso encostar essa pessoa aqui na parede, de ladinho, entre a cervical e a parede, daria mais ou menos uns 4 dedos, se eu colocar assim, e aqui entre a lombar e a parede, uns 3 dedos, que seria o normal. Então, aqui o sujeito vai ter a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar, a cifose sacrococcígena. Então, quando eu olho para uma pessoa de lado, a coluna dela vai parecer para mim um mecanismo de mola. À medida que você anda, você está fazendo assim com o seu centro de gravidade, subiu, desceu, faz de apoio e faz de balanço, faz de apoio e faz de balanço. Imagina que as curvas são como se fosse o sistema de amortecimento, o sistema de mola. Quando o sujeito perde uma dessas curvas, seja que a coluna está toda reta ou está acentuado, mas quando ela está toda reta ainda é pior. Ele começa a ter desgaste nos discos intervertebrais, porque o sistema de mola não funciona, e aí sobrecarrega quem? Disco intervertebral, que é essa estrutura fibrocartilaginosa que a gente tem, que vai indo, ele desidrata, vai indo, ele não aguenta, ele pode se romper, dando origem à hérnia de disco, tá? Então, aqui para a gente lembrar, cifose, curva primária, o sujeito nasceu com ela, aqui eu tenho outra cifose, aqui eu tenho lordose, curva secundária, lordose, curva secundária. Olha aqui uma análise postural do plano transversal. Então, eu tirei uma foto, imagina que eu coloquei uma câmera lá no teto e coloquei aqui as marcações para entender, né, para o sujeito, e tirei a foto. Então, quando eu tenho, a gente chama de báscula de cintura escapular ou báscula de cintura pélvica, que significa rotação. Pode ser, por exemplo, que o ombro vai mais para frente do que o outro, ou aqui a gente consegue ver o quadril, um quadril mais para frente do que o outro, né? Então, no sujeito harmonizado, com a postura correta, com a postura ideal, não existe recuo nem avanço de uma nádega em relação à outra. Então, tá tudo alinhadinho, palma os dedos aqui, tudo apoiadinho, e aqui também. A postura padrão, então imagine vocês aqui que eu coloquei no teto um fio de prumo e esse fio vai descer aqui, tanto de costas quanto de ladinho. No finalzinho eu vou mostrar como que a gente monta um laboratório para a gente fazer essa análise, né? Então, o alinhamento esquelético ideal, ele vai envolver uma quantidade mínima de esforço e sobrecarga e vai conduzir à eficiência máxima do corpo. Então, isso que é um alinhamento padrão ou ideal. A linha de gravidade, essa intersecção no plano, é o que corta no meio, tá? Então, a linha de gravidade representada aqui é esse pontilhado, tanto corta o plano sagital quanto o plano frontal. O fio de prumo é a linha vertical padrão para medir esses desvios. Então, eu vou sempre utilizar o fio de prumo para ajudar a medir esses desvios. E o ponto fixo da postura em pé, a base onde os pés estão em contato com o solo. Esse ponto fixo do pé, vocês concordam comigo aqui, por exemplo, se eu colocar uma pessoa em pé, sem marcar nada no chão, ela pode colocar um pé para frente do outro, um pé mais aberto, um outro mais fechado, de alguma forma pode alterar. Então, o que a gente pode fazer? Padronizar, ou eu criar uma folha lá, a marca dos pés que ele vai colocar no mesmo alinhamento, ou eu peço para o sujeito andar normal, vai e volta, e quando ele voltar, ele pisa numa folha e eu vou marcar do jeito que ele costuma parar normalmente. Então, tem essas duas formas da gente estabilizar o ponto fixo da postura do pé. E o meu sistema labiríntico ainda está funcionando, foi só o slide. A gente chama essa avaliação que eu estou olhando para a pessoa e estou descrevendo, fazendo uma narrativa do que eu estou vendo, a gente chama de avaliação postural qualitativa, tá? Ela é muito importante dentro da fisioterapia e tem muita gente que não faz porque ela é demorada, mas eu acredito que a gente precisa arrumar uma forma de olhar isso daí e de não passar por cima dessa avaliação.
O método clássico, então, da avaliação qualitativa é a análise visual, é a observação. Tem gente que opta, por exemplo, mas eu não tenho muito tempo no meu consultório, tem muita gente marcada, e eu não consigo fazer com tanto detalhamento, demora muito tempo, tirar a foto, que a gente chama de fotogrametria. Você pode tirar foto, ou você já pode colocar, por exemplo, um cimetrógrafo na parede, ou esses quadrinhos, aqui tem um fotocimetrógrafo, tirar a foto, ou você pode marcar determinados pontos articulares com adesivos, né, para depois você medir certinho, tanto faz. Tá, então aqui nós estamos começando a passar pela postura padrão, pela postura ideal, para a gente poder entender o que é normal, o que eu vou buscar no indivíduo quando eu estou tentando entender esse alinhamento. Então, na vista lateral, a primeira coisa que eu me preocupo, presta atenção aqui, estou montando aqui a salinha para tirar a foto do meu paciente. Eu coloquei o fio de prumo ele não pode ser colado na parede, porque eu tenho que tirar a foto dele de lado. Primeira coisa, a marquinha lá do pé, padronizada, o pezinho, ele tem que passar aqui, ó, 2 dedinhos à frente do maléolo, tá? Então, sempre eu arrumo o prumo primeiro. Arrumei bonitinho lá, posicionado, volto, olho, o paciente vai posicionar o maléolo ali. Gente, o que tá de baixo para cima é de desvio, tá? Eu não posso ir lá e ajeitar o fio certinho no meio, porque teoricamente o fio deve, numa pessoa com uma postura boa, uma postura padrão ideal, deveria passar no meio certinho, deveria estar passando aqui no meio certinho do trago da orelha, no centro do ombro, deveria passar aqui no centro do cotovelo, no centro do trocânter maior, no centro da articulação do joelho e aqui à frente do maléolo. Esse é um indivíduo com a postura lateral normal, né? E a gente observa se ele tem, de fato, a cifose, a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar. Então, a gente tem que olhar tudo isso para entender como que está o alinhamento do sujeito. Quem aqui já ouviu falar em baropodometria? Já ouviram falar? A tal da baropodometria é um exame, se você entrar no site do Conselho Federal de Fisioterapia, no COFITO, tem lá a tabela de honorários fisioterapêuticos, e tem uma parte que vem lá, consulta, e vem a sugestão de valor para você cobrar, e tem uma de consulta, tem a de procedimentos, tem a de exames. Num dos exames tem a baropodometria. A baropodometria é uma plataforma que eu tanto vou pedir para a pessoa parar em pé, ou quanto ela dá um passo em cima dessa plataforma, e eu vou ter dados como, esse pontozinho aqui, ó, é o alinhamento do quadril da pessoa, ele vai me aparecer exatamente isso daqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Então, esse pontozinho é o alinhamento do quadril da pessoa, eu nunca vi, é muito raro um estar certinho, né? E ele vai mostrar no exame a porcentagem de descarga de peso que a pessoa joga aqui e a porcentagem que ela joga aqui no calcanhar, e vai fazendo todo um trabalho, tanto de alinhamento postural, quanto de uso da palmilha, para organizar isso daqui. Então, todo mês, o fisioterapeuta, ele, por exemplo, o paciente foi lá, primeira consulta, fez a avaliação, fez o laudo com o baropodômetro e começou a utilizar a palmilha. Aí o fisioterapeuta vai dar as orientações. Ó, seu fulano, você está descarregando muito peso aqui, por isso que o senhor está com esse calo aqui, por isso que esse joelho, ele entra para dentro, roda e dá essa escoliose. Então, nós vamos fazer um pilates, ou nós vamos fazer uma reeducação postural, e o senhor vai utilizar a palmilha como coadjuvante e vai voltar daqui 90 dias para a gente fazer a reavaliação. Ok, o senhor vai usar tantas horas por dia na primeira semana, na segunda semana o senhor acrescenta mais 1 hora, se sentir qualquer dor, tem que voltar aqui para eu ajustar as pecinhas da palmilha, beleza? Beleza. Então, depois ele volta e a gente vai acompanhando pelo baropodômetro. O alinhamento ideal na vista lateral. Sujeito visto de lado, então a gente tinha visto ali, e aqui a gente tem discretamente posterior ao ápice da sutura coronal, no sujeito normal. Então, a gente pode ver aqui, o que vocês conseguem ver de diferença? Desse para esse. Alguém consegue perceber alguma diferença de alinhamento? O que esse aqui tem que esse aqui não tem? Ou tá tudo igual?
Meu Deus, do cemitério, só alma penada, ninguém responde. Tá todo mundo comendo. É pra ligar o Tinha que microfone, passar né? em cima da orelha, certinho, né, professora? Hã? Diga. A Não linha. tá passando, tipo, a orelha, né, na linha Isso, certinho, a linha na orelha. na orelha. Isso, Tá bem pra trás. exatamente. Então, isso daqui vai ocasionar alteração nessa musculatura aqui, ó. Então, para o indivíduo estar totalmente bonitinho, de acordo com a postura padrão, deveria estar passando aqui. Então, aqui eu já achei alguma coisinha. Aí, o que eu falei no início? Teoricamente, isso não é o ideal, mas será que ele tem desgaste articular? Será que isso causa dor ou espasmo muscular para ele? Então, eu tenho que olhar tudo isso, tá? Que às vezes para o paciente não significa nada. O ombro tem que passar bem no centro do ombro, tá passando, pelos corpos das vértebras lombares, pelo promontório do sacro, tem que passar discretamente posterior ao centro do quadril e discretamente anterior ao eixo do joelho. Então, aqui está descrevendo tudinho o que é que esse sujeito tem que ter para ser considerado dentro do parâmetro de normalidade, o padrão ideal de, digamos assim, de perfeição para chegar a ter uma postura ideal. Então, E no na caso vista, aí, ele é... deixa eu voltar. Pergunte. Então, no caso aí, ele é reto demais, digamos assim? Porque a gente vê aqui que na linhazinha que era para estar no meio da orelha, né? A gente olha para trás e vê que a lordose dele é quase reta, né? Aqui na cervical. Mas ele ainda tem, você ainda consegue ver, né, uma curvazinha aqui, ó, para ela ser total. Eu já tenho uma foto de um totalmente reta que você vai conseguir entender a diferença. Totalmente reto, você consegue ver, mas aqui ele tem um bom controle aqui muscular de abdômen, parece que está bem equilibrado aqui. Geralmente o Eu acho hiperlordótico, que quando ele isso aqui faz é muito pilates. grande, será? Eu também acho. Tá com essa Mas eu barriga, acho que tá com essa barriga muito retinha. eu acho que ele é militar, viu? Pela postura do ombro, eu acho que ele é militar. Eu Inveja acho da que não, barriga. eu acho que, eu acho que não é o mesmo esse aqui, ó. Mas eu já mostro a vocês várias fotos com disfunção postural para vocês identificarem melhor. Então, aqui na vista posterior, olha aqui a cabeça, ó, a gente encontra a questão do desvio lateral, né? Aqui a gente está vendo a cabeça desviada para direita, né? Esse fio deveria estar passando no centro certinho, então a gente consegue ver aqui que ele está passando, a orelha direita está bem mais inclinada do que a esquerda, né? A gente olha entre as escápulas. Aqui, pessoal, o ideal, se fosse meu paciente, eu teria marcado os pontinhos para achar o bordo inferior, o bordo superior da escápula, tudo bonitinho. A gente olha o alinhamento das espinhas, das espinhas ilíacas pósteros superiores, o ângulo inferior da escápula. Às vezes aqui com o fio de prumo, se eu achar o bordo, eu posso desenhar com o lápis dermográfico e vir com a fitinha métrica e medir quanto que deu do fio de prumo até o bordo medial de um lado e do outro, para a gente poder fazer as comparações. E o fio, ó, o joelho vai passar exatamente aqui. Então, eu vou organizar o prumo no meio certinho, e aí a gente posiciona o paciente e tira a foto. Na vista anterior, a linha de referência vertical divide o corpo em lado direito, lado esquerdo. Deixa eu ver aqui. Então, tem essas diferentes linhas que a gente também pode usar como referência, tirar uma foto do paciente e olhar, né? Entre as pupilas, entre os tragos da orelha, entre os dois mamilos, entre os ossos estiloides, aqui do rádio, entre a cintura escapular e cintura pélvica. Aqui, de novo, aqui a gente está só repetindo, agora que eu estou frisando no tornozelo, né? O tornozelo aqui está na posição neutra, entre a dorsiflexão e a flexão plantar, a linha de gravidade cai levemente anterior ao maléolo lateral e anterior ao eixo da articulação do tornozelo. Os pés do paciente, os calcanhares estão posicionados, separados cerca de 7,5 centímetros. Eu geralmente fazia isso
no EVA e deixava esse molde pronto, e a parte posterior de cada pé está abduzida cerca de 8 a 10 graus da linha mediana. A articulação do joelho, ela está em extensão, então o joelho está em extensão, e a linha de gravidade passa anterior à linha média do joelho e posterior à patela. Então, a gente sempre observa isso daqui. Agora, na pelve, eu ainda estou, olha só na vista lateral direita do paciente. O que eu observo na pelve? As espinhas ilíacas. Às vezes eu posso colocar uma bola de isopor grande e marcar aqui para a gente ver o alinhamento de lado. Então, eu teria que ter uma posição neutra, as espinhas ilíacas anterosuperior ficam no mesmo plano horizontal, existe uma curvatura anterior normal da coluna lombar, a articulação do quadril, o quadril está em posição neutra, a linha de gravidade passa através do trocânter, que está mais ou menos aqui, o trocânter maior do fêmur, e posterior ao eixo da articulação do quadril. Então, a gente tem que observar cada articulação separadamente. Coluna vertebral. Então, quando as curvas estão em ótimo alinhamento, a linha de gravidade passa através da linha média do tronco, a linha de gravidade passa posterior ao eixo de rotação das vértebras, tanto cervical e lombar, e anterior às vértebras torácicas, através do corpo da quinta vértebra lombar. Pessoal, calma, não se desesperem com esses termos todos, que a gente vai ter um tempo maior para detalhar isso lá em avaliação cinético-funcional. Eu só quero que vocês entendam o que é o alinhamento, como que a gente procura ele. Depois a gente vai fazer as práticas disso semestre que vem, tá? Então, aqui ainda sobre o ombro, eu vou até passar um pouquinho mais rápido sobre isso aqui. E cintura escapular, né? Então, a gente sempre vai olhar essa linha passando aqui no meio. Então, o que a gente pode pensar da avaliação postural? Ela é uma abordagem organizada e sistemática. O paciente, ele tem que se sentir à vontade, ele tem que evitar rigidez, posição não natural. Por isso que a ambientização do lugar, a climatização do ambiente, ela é importante, né? Não tá frio demais, não tá quente demais, a roupa adequada. Então, a gente visualiza o equilíbrio global do paciente. E tem geralmente, quando a gente faz a avaliação subjetiva, ou visual, ou qualitativa, a gente pode pegar uma colinha, tá? A gente não tem que memorizar isso tudo, a gente pega tipo, como se fosse um questionário, que vai ser o prontuário do paciente, a gente pode vir com ele pronto, uma fichazinha de avaliação postural, a gente só vai marcar o X, só para vocês terem uma noção rápida do que a gente vê isso. Na vista lateral, então eu venho tornozelo, ângulo tíbio-társico, se é aumentado, se é preservado, se é diminuído, se os joelhos são alinhados, se são fletidos, se são hiperestendidos. O quadril, se o quadril está flexionado, se está estendido, se está alinhado, a pelve, se tem antiversão, se tem retroversão, antiversão da pelve, antiversão e antipulsão. O alinhamento do tronco, se eu tenho rotação da escápula mais para a direita ou para a esquerda, se eu tenho mais rotação do quadril mais para a direita, mais para a esquerda, a coluna lombar, se eu tenho um aumento dessa lordose, se eu tenho a diminuição, se a curva está normal ou não. Torácica, da mesma forma, se eu tenho aumento da cifose, se eu tenho uma redução, se está normal. O cotovelo, se ele está numa posição de hiperextensão ou de flexão, que não é... Até que a extensão e hiperextensão do cotovelo, ela é normal, principalmente mulher que tem frouxidão ligamentar, algumas pessoas têm até mais, que faz isso daqui. Mas quando a gente avalia um cotovelo, ele está numa posição de semiflexão, pode significar que o sujeito já teve alguma fratura ali. Não é a posição do cotovelo em muita flexão, ela não é natural. Ou aquele caso do sujeito que tem uma hipertrofia de bíceps braquial e ele não consegue posicionar o cotovelo em extensão. Aqui, ombro, se o ombro tem uma rotação medial para a direita, se é medial para a esquerda, se a rotação é mais lateral, se está normal. A cervical,
Se eu tenho aumento da coluna, da lordose, se eu tenho uma diminuição, cabeça, o que a gente olha na cabeça? Se a cabeça está alinhada, se ela está muito para frente, eu falo que é de protração, né? Aqui, vamos fazer de conta que o fio de prumo está passando aqui. Se ela está muito para trás, o fio está passando aqui, ó, bem na frente, eu chamo de retração. Isso aqui vai ocasionar também algum problema em articulação temporomandibular. A gente tem que prestar atenção nisso. E também alguns pacientes, quando eles podem, principalmente nesse posicionamento aqui, desenvolver hérnia de disco cervical, que é uma dor terrível. Na vista posterior, eu vou olhar também os tornozelos, se eles estão alinhados, se ele tem vário ou valgo. Lembra do vário e valgo do joelho? Quando o joelhinho é em X, é o valgo, quando ele é a perninha de alicate, é o vário. Eu também tenho isso acontecendo lá no tornozelo. Às vezes eu vou olhar a linha entre o maléolo direito e o maléolo esquerdo para ver isso. Já já eu mostro imagens para vocês. Aqui. O joelho, então, eu vou olhar. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Aqui o valgo, e aqui eu tenho o joelho varo. Na avaliação postural, o que eu vou olhar das espinhas ilíacas? Se tem uma mais alta do que a outra, pode indicar que a pessoa tem uma perna mais curta do que a outra. Essa altura, se é desalinhada, coluna lombar. O que mais que a gente... Ah, tá. Aqui a gente tem um modelozinho de escoliose torácica convexa à direita, escoliose tóraco-lombar, que aí tem na torácica e tem na lombar, convexa à direita, escoliose lombar convexa à esquerda, e escoliose em S, ó, tá? Região torácica convexa à direita e lombar convexa à esquerda, que é a escoliose em S. Quando eu olho uma coluna vista, eu estou na vista posterior, o paciente está de costas para o fisioterapeuta, isso aqui deveria estar retinho. Então, quando tem essa curvatura, a gente chama de escoliose. O posicionamento dessas escápulas, como que está esse posicionamento? Ela está alinhada? O que é uma escápula alada? Então, é uma escápula em que ela está quase que o bordo medial dela está fora da caixa torácica, de tão longe que ele está. Então, ele tem esse aspecto de fraqueza muscular. Ou a escápula é muito abduzida, ou é muito aduzida. Isso que eu falei agorinha, a distância entre o bordo medial da escápula, isso aqui, ó, que a gente pode vir aqui, marcar um processo espinhoso com um lápis dermatográfico, aqui eu posso marcar a borda medial da escápula, posso vir aqui com a fita métricazinha e medir quantos centímetros deu, faço o meu tratamento e na minha reavaliação eu meço novamente para ter noção. O triângulo de Thales é esse ângulozinho aqui, ó, entre a cintura e o cotovelo, quando a pessoa está em pé, que ele pode me dar um indicativo de escoliose também. A coluna cervical, se ela está alinhada ou não, a cabeça alinhada, ou se ela está inclinada para a direita ou para a esquerda. Isso aqui é na vista posterior, tá? O que mais que eu tenho aqui de interessante? O hálux, né, o dedão do pé, o mais bonito de todos, se ele está alinhado ou se ele está em valgo. O que é um hálux valgo? Joanete. Isso é muito importante, tá? Que a joanete, ela vai ocasionar alteração na marcha. Alterou o pé, de baixo para cima pode alterar um monte de coisa, pessoal. Então, às vezes a pessoa pensa que uma joanete não é nada, mas é assim. Ela pode alterar a marcha, ela pode alterar a forma que esse indivíduo vai ficar posicionado em pé, se ele vai ficar muito tempo, como que ele vai descarregar esse peso. O antepé, se o antepé está abduzido ou aduzido. O arco longitudinal medial do pé, que é isso aqui. A pessoa tem o pé plano, tem o pé cavo, que esse arco é muito alto, ou um pé normal, isso vai influenciar na postura também. O apoio do antepé. Então, aqui a gente tem todo mundo, não sei se todo mundo lembra aqui, ó, retropé, médio pé, antepé, médio pé, retropé. Então, o apoio homogêneo do bordo medial e lateral, tá apoiando os dois ao mesmo tempo, sim ou não? Maior apoio do lado direito do que do lado esquerdo, isso pode indicar rotação do quadril, tá, pessoal? Ou uma perna mais curta do que a outra também.
avaliação postural das articulações do joelho, eu consigo medir a distância entre maléolo interno e externo, patela, tal. Deixa eu ver o que mais que é interessante aqui. As espinhas ilíacas anterosuperiores, se elas, uma está à direita, aqui eu estou na vista anterior, estou olhando o paciente de frente para mim. Então, eu posso marcar aqui com um adesivo branco e olhar ou tirar uma foto para entender se está na mesma linha. Deveria passar uma linha, as duas deveriam estar alinhadas. Ou se uma está mais alta do que a outra. O alinhamento do tronco, será que eu tenho rotação para a direita, ou rotação para a esquerda, ou inclinação desse tronco? Aqui o triângulo de Thales, ó, a diferença aqui, ó. Então, aqui ele está um pouquinho menor. Olha o que está acontecendo com essa espinha. Está rodando, tá vendo a espinha ilíaca? A crista ilíaca está rodando. Então, eu tenho aqui uma alteração no triângulo de Thales. Vamos passar para frente. E aqui tem alguns tipos de teste que a gente pode fazer com a fita métrica também. Testar a flexibilidade cadeia posterior. Põe a pessoa com o joelhinho esticadinho. Tentar colocar a mão no chão. Até onde ela parar, a gente vem e mede, que é a distância do dedo do chão. A gente mede o terceiro dedo da mão até o chão e marca lá. Faz todo o tratamento de reeducação postural, de alongamento, e vai fazendo as reavaliações para ver quanto que ele avançou. O ideal é ele tocar a mão no chão, né? Tem o teste de flexibilidade da lombar também, que a gente pode mensurar aqui. A gente vem, faz os riscos, 10 centímetros aqui, e depois pede o paciente para fazer a inclinação para ver quanto que ele caminhou com a fita métrica. Depois a gente faz todo o tratamento e repete para ver se tem uma diferença, se aumentou essa flexibilidade ou não. Aí aqui, vamos começar a perceber os desalinhamentos posturais. Letra A, aqui eu tenho o sujeito ideal, postura padrão, postura ideal. Olha aqui o fio de prumo, vai passar no meio tudo bonitinho. Orelha, ombro, ele vai passar nos corpos das vértebras, é isso aqui que o autor estava falando agorinha. Vai passar no trocânter, vai passar aqui no meio da crista, no promontório sacral, vai passar no trocânter do fêmur, vai passar um pouquinho à frente do joelho, um pouquinho à frente do maléolo. A postura cifótico-lordótico, ele tem um aumento da lordose, ele tem um aumento da cifose. Então, aqui, ó, o fio já está passando, não anterior aos corpos da lombar, mas ele está passando bem posterior aos corpos da lombar. E aqui, ele que deveria passar aqui no centro, está bem para trás, então essa cabeça está lá para frente. Olha aqui o que está acontecendo com a postura com o dorso plano. Olha, Elinália, você que perguntou lá sobre a coluna tá toda reta. Olha a diferença. Ó. A gente ainda via nele um pouquinho da lordose, a gente via um pouco da cifose. Aqui, ó, tudo reto. Né? Esse aqui ainda é um pouco pior, os dois são ruins, tanto B quanto C. Esse aqui é um pouco pior, porque a força de compressão, ela é maior em cima do disco vertebral. Imagina se esse sujeito joga vôlei, ou faz alguma atividade, ou fica sentado no escritório a semana inteira, e final de semana resolve ser atleta, e vai jogar um vôlei ou jogar um basquete. Esses saltos, ó, o que não vai acontecer aqui? A postura com deslocamento posterior do dorso, ou postura relaxada. Eu costumo dizer que isso aqui é a postura dos alunos da Unimeta no corredor. Ó. Eu jogo o joelhão para trás e jogo o meu quadril lá para frente, fico lá batendo papo. Ó. Então, quando eu jogo o meu joelho para frente, lá para trás, e o quadril lá para frente naquela postura de desleixo, olha aqui o estresse que eu estou gerando. Vamos olhar só o joelho aqui primeiro. Isso aqui deveria ser o normal, ele repousa certinho, não tem um gasto tão grande, não tem um desgaste. Agora, se eu mantiver isso aqui por muito tempo, olha o estresse que ele está causando na articulação do joelho. Olha a situação que está ficando esse quadril. O fio deveria estar passando no centro das vértebras, eu estou jogando... Viu, galera que fica lá no corredor com essa postura de morto-vivo, de Walking Dead? Thalita. É, Thalita. É eu mesmo. É a Thalita. A senhora me descreveu. Presta atenção, professora, sem compromisso depois. Sem compromisso, eu vou tirar foto e eu vou arrumar alguns espiões. Isso mesmo, já tem até as pessoas em mente que eu vou pedir para tirar foto para mim e nós vamos estudar na disciplina.
Onde eu escoro, fica Eu tiro, professora, de graça, ainda mais. Viu? Não é para ficar com essa postura de Walking Dead mais. Olha o que você vai fazer no seu joelho. Verdade, professora. Vista lateral, repetindo de novo. A postura cifótica lordótica. Aí eu quero que vocês prestem atenção aqui agora. Essas partes aqui, tem umas partes mais escuras e outras mais claras. Esse tipo de postura aqui, essa parte mais escura significa os músculos que estão sobrecarregados, tá? Então, aqui a gente tem musculatura extensora do pescoço, né? Esse pescoço tá lá. Toda vez que você coloca a sua cabeça lá para frente para tentar enxergar, fazer isso, você vai sentir essa musculatura, né? Então, aqui, ó, ela tem uma hiperlordose. Então, paravertebrais estão bem acionados aqui, e aqui ela vai ter um pouquinho do ilho-psoas também, trabalhando bastante. O joelho dela está em hiperextensão. Quem faz extensão do joelho não é o quadríceps, então aqui a gente tem o quadríceps trabalhando mais nesse tipo de postura. A postura, então aqui, ó, cifótica, lordótica, ela tem aumento da cifose e da lordose ao mesmo tempo. A postura lordótica só vai ter aumento da lordose lombar. Então, o que eu vou estar sobrecarregando aqui, ó? O pescoço não está tão ruim, está quase no centro, né? Aqui o ombro está ok, o quadril está ok, mas essa lordose aqui, o que a gente vai ter? Paravertebrais, e ele também tem uma hiperextensão aqui de joelho, quadríceps e o ilho-psoas. Olha o dorso plano, gente. Meu Jesus, coitada dessa. Tomara que essa daqui não jogue basquete nem vôlei. Olha aqui os isquios tibiais trabalhando bastante aqui. Então, a gente tem... E olha como que está a articulação do joelho, que deveria estar naquela posição, né, de eficiência máxima aqui. Futuramente, se a gente não tomar providência, e ela ainda tem uma rotação, ela tem uma torção, ó. Quando eu tô olhando a pessoa de lado, presta atenção aqui, ó. Eu não deveria ver a outra panturrilha dela, eu tô vendo não só a outra panturrilha, que é a esquerda dela, quanto eu tô vendo um pedacinho dos isquios tibiais, ó. Significa o quê? Que ela tá rodando o quadril para um dos lados, né? Além de tudo, ela tem uma rotação também de cintura pélvica. Agora, olha o posicionamento do sujeito com relação ao fio do prumo. O fio do prumo a gente coloca aqui, tá vendo que o prumo tá igual em todo mundo? Ó, tá aqui na frente do maléolo, na frente do maléolo, na frente do maléolo. Posicionou o paciente lá, ele vai ficar na postura normal. Misericórdia. Essa daqui, a linha deveria estar passando aqui, ó, no meio de tudo, ó. Então, ela tá... Geralmente, essa pessoa, ela vai utilizar o tornozelo para manter o equilíbrio. Isso aqui nela, a musculatura flexora plantar, vai estar muito... Pode ter até espasmo o dia que ela andar mais, né? Vai estar bastante acionada essa musculatura aqui. Então, ela joga... o pêndulo invertido dela, o corpo dela todo para frente, quem está sofrendo é esses coitados aqui, ó. Agora, vamos ver esse outro aqui que joga o corpo para trás. Pessoal, isso aqui não é brincadeira. Se você não colocar o fio de prumo, você às vezes não consegue perceber. Eu tive um paciente que ele tinha hérnia cervical, e eu percebi que ele tinha alteração de mandíbula, fiz avaliação nele, ele estava usando aquele colete estabilizador, que ele estava tomando medicação fortíssima para dor. No que eu joguei ele no fio do prumo, era mais ou menos isso daqui, ó, a postura dele um pouco mais para trás. E aí, para compensar, a mandíbula dele fazia isso aqui, vinha para trás junto, né, com o posicionamento. Então, ele começou a utilizar uma palmilha, eu tratei ele e falei, se você não for para ortodontista, eu não vou te tratar, que não vai adiantar. É a posição da mandíbula. Aí ele começou a usar aparelho e ficou bacana, não teve mais recidiva. Mas olha só, aqui o contrário, né? Aqui ele está jogando o peso para trás, aqui ele vai utilizar bastante força
de abdômen. Imagine você tentar se jogar, desculpa, abdômen não, abdômen aqui, ó. Se você se joga para frente, você vai utilizar abdômen. Se joga para trás, você vai utilizar essa musculatura extensora aqui, os paravertebrais, multífido, interespinais, toda essa musculatura aqui vai estar bem acionada, e essa musculatura posterior para manter esse corpo jogado dessa forma. Aqui a rotação que eu falei, ó. Tá vendo que ele, eu não consigo ver a panturrilha dele, a panturrilha esquerda, a dela eu já tô vendo, significa o quê? Que ela tá rodando, ela tem uma rotação de tronco, aí a gente teria que tirar aquela foto aqui em cima, pregada lá no teto, para ver para que lado que o glúteo vai, se é para a direita ou se é para a esquerda, isso que significa uma rotação. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Uma coisa que ninguém me perguntou. Mas então, professora, entendi o que é postura, o que é postura ideal. O que é uma alteração de postura? O que é, gente? Deixa eu colocar isso na prova para você escrever uma questão dissertativa. O que é, professora, alteração de postura? Obrigada, achei que ninguém ia fazer essa pergunta. No final, gente, resumindo, é uma briga entre agonista e antagonista. Quando você pensa numa articulação, vamos pensar aqui no joelho. O joelho, ele é uma articulação monoaxial, tipo dobradiça, que vai fazer só flexão e extensão. O joelho não faz abdução e adução, ele não faz rotação interna nem rotação externa, ele só vai fazer flexão e extensão. Então, como um joelho tem, que nem aqui de ladinho, uma postura de hiperextensão, ele está muito estendido, eu vou olhar quem é o agonista da extensão e quem é o antagonista. Quem é o agonista não é o quadríceps femoral, não é ele que vai fazer a extensão. Se a pessoa tem muita extensão, pode significar que ele está trabalhando mais do que quem que é o antagonista dele. Não é o isquiotibial não faz flexão do joelho. Então, no final das contas, para eu entender o tratamento de uma avaliação postural, eu vou olhar no olhômetro primeiro, na avaliação qualitativa. O que eu vou fazer na avaliação qualitativa? Colocar o sujeito no fio de prumo, entender todos os segmentos. Se ele tem uma hiperextensão de joelho, teoricamente, ele vai ter um quadríceps encurtado e vai ter uns isquiotibiais fracos. Vocês concordam comigo? Se quem faz a extensão é o quadríceps, e o dele, ele tem muita hiperextensão, professor. Então, o quadríceps está trabalhando muito, ok. Então, o isquiotibial deveria ser mais forte para não deixar fazer tanta hiperextensão, ok. Mas aí a gente vai aprender lá na disciplina de consulta fisioterapêutica que nem sempre vai acontecer assim. Esse é o raciocínio que a gente tem que ter, mas eu preciso ter certeza, por isso que eu vou fazer teste de força muscular e vou fazer os testes de encurtamento para saber se é aquilo mesmo que está acontecendo com o sujeito. Basicamente é isso. Quando eu vejo o alinhamento corporal e tem alguma coisa fora do padrão, para eu poder aprender a tratar, eu vou olhar quem é o músculo motor primário. Se um ombro está rodado para dentro, pensa aqui, um ombro está rodado, vamos supor esse paciente aqui, ó, essa mulher, tem um ombro direito mais rodado para frente. Quem é um músculo grande que passa aqui, que eu não vou falar, que pode fazer essa rotação? Que músculo que passa aqui na região anterior que poderia fazer essa rotação de ombro? Não vou falar esse músculo aqui, ó, que o povo faz lá na academia. Como é que é o nome dele, gente? Que começa com P, que começa com E, com I, com T. Peitoral. Peitoral. Então, quando eu penso no ombro muito rodado para dentro, é claro que o peitoral, ele não é o único rotador interno que vai ajudar nessa rotação e na adução, né? Porque se eu for pensar, às vezes ele está rodado e ele pode estar aduzido também. Então, para eu entender como tratar o paciente, eu vou fazer alongamento aqui, vou fazer fortalecimento aqui, professora. Teoricamente, vocês concordam comigo? O ombro direito está muito rodado e aduzido, significa que os rotadores externos estão fracos, não é? Então, eu teria que passar exercício resistido para rotador externo e fazer alongamento para o peitoral e para os adutores e rotadores, não seria isso?
É esse o raciocínio que eu queria que vocês tivessem. Olhou alguma alteração de disfunção, tem que pensar, por isso tem que estudar muito músculo, pessoal. O livro Músculos, Provas e Funções, também fica com ele para sempre. Eu tenho ele em PDF, depois disponibilizo para vocês. Mas essa aula de hoje, essas imagens preto e branco, são todas desse livro, Músculos, Provas e Funções, e já deixei lá no Google Sala de Aula para vocês olharem também e darem uma lida mais ou menos nele, tá? Então, esse é o raciocínio básico. Eu entendi o que é postura. Ok, postura é o posicionamento de um determinada articulação em um determinado momento. Ok, isso é a postura, o jeito que tá. E o que é uma postura padrão, é o ideal? É o que toda pessoa considerada saudável, com um equilíbrio bom nas articulações, sem gastar muita energia, vai estar naquele momento. Então, a postura padrão, a postura ideal é aquela que vai exigir menos gasto energético do músculo para se manter e que vai ter uma proteção dessa articulação. Ok, professor. E aí, sabendo o que é normal, na vista anterior, como que tem que estar a cabeça, a orelha, o ombro, o triângulo de Tales, a crista ilíaca anterior, o joelho, o tornozelo, o dedão do pé, o hálux, se ele não pode estar muito para dentro, aí eu olho o sujeito de lado e vou entendendo. Então, é como se eu fosse encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. A consulta é igualzinho. Quem já assistiu o Dr. House, esses seriados todos, aquilo lá não é mentira, não. A gente mente, o paciente mente mais ainda, tá? Então, ele vai, ou às vezes ele mente porque ele não quer estar ali, ele vai falar, porque minha mulher me obrigou a vir para cá, porque eu não tenho nada, que eu tô ótima, mas vive gemendo, ou minha filha que me obrigou a vir aqui, ou eu não tenho nada, ou ele esqueceu, ou ele não acha que na cabeça dele aquela informação é importante para você matar aquela charada, que era tudo que você precisava, era aquilo, e ele não te falou. Então, a gente vai dentro dessa disciplina de avaliação cinético-funcional descobrindo estratégia para arrancar o negócio. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho como Sherlock Holmes também. E entender, para eu poder tratar uma disfunção postural, eu tenho que entender, achar o que é normal, o que é anormal. E quando eu acho anormal, eu tenho que pensar em agonista e antagonista para entender o que eu vou tratar primeiro, né? Olha aqui esse deslocamento posterior do dorso, né? Deixa eu pegar aqui meu laser point. O fio deveria estar passando aqui, né? No centro da orelha, deveria estar passando no centro do ombro. No centro, o sujeito está com deslocamento. Olha a musculatura aqui que vai estar forçando mais. A gente tem os isquios tibiais e tem um excesso também de extensão do joelho acontecendo, que é o chamado hiperextensão. Olha esse alinhamento aqui na vista posterior. E esse aqui é perfeito para a gente entender a questão da escoliose. A escoliose, pessoal, ela é uma disfunção postural em dois planos diferentes, no plano transverso e no plano frontal. Então, a vértebra, ela não só inclina para um dos lados, como ela roda ao mesmo tempo. E olha aqui, por isso que tratar a escoliose não é fácil. Esse sujeito aqui, ó, além do corpo dele estar jogado mais para cá, ele parece ter, olha aqui o tendão de Aquiles dele, esse aqui está indo parecendo uma seta para cá, esse aqui até que está mais ou menos. Mas aí a tíbia parece que tem uma angulação diferente dessa daqui, ó. E o que vai ocasionar? Parece que ele tá, a tíbia dele está dobrando mais para cá e ele está jogando o corpo para cá, o quadril está vindo para cá, para a linha. Olha o triângulo de Tales dele alterado, totalmente alterado. Então, essa musculatura aqui, ó, quando a gente tem uma postura escoliótica, vocês podem fazer esse teste na casa de vocês de que jeito? Tira um tênis e calça o outro, um pé descalço e o outro com tênis e começa a andar que você vai perceber. Então, o lado que a perna está mais comprida, geralmente, quando é só você levantar mais um quadril do que o outro, você vai sentir aqui, ó. Aí você vai jogar para o glúteo do outro lado, adutor desse lado, e eu vou jogar para fibular aqui, e depois aqui. E na hora que eu vou andar, isso aqui vai ficar alternando. Mas sempre eu tenho que, na escoliose, isolar cada músculo desse aqui e testar para ver quem está fraco e quem está super alongado, para a gente ter certeza e montar o plano de tratamento.
Olha esse aqui, que é o que a gente chama de quando a escápula é muito aduzida. A posição da mão, deixa eu ver se aqui é diferente. Tá. O ideal, esse aqui também não é uma posição de mão ideal, porque ele tem uma leve rotação, mas o ideal era a posição da mão estar neutra, né? Quando o ombro não está rodado nem muito para frente, quando ele está rodado muito para frente, essa palma da mão vai ficar quase lá, ou quando ele está rodado muito para trás, a palma da mão fica aberta aqui, ó, deveria estar neutra, né? Então, ele está utilizando bastante, ó, trapézio, o romboide dele está quase colado aqui, ele tem também a escoliose aqui. Então, olha essa musculatura mais escura que está sendo mais utilizada aqui, os romboides. Aqui eu vou ter essa musculatura de paravertebral aqui. Aqui eu vou ter um pouquinho também do piriforme atuando. Aqui os adutores, grácil, pectíneo. E aqui eu tenho a musculatura do sóleo gastrocnêmio também atuando. Padrões de dominância, né? Olha aqui uma diferença, esse aqui é destro, esse aqui é canhoto. Olha que interessante a diferença, né? Então, a gente tem aqui, ó, esse é destro, escreve com a mão direita, olha aqui dá para ver direitinho, o ângulo inferior da escápula dele tá aqui, ó, bonitinho, e o outro que não é muito utilizado, tá para cá, ó. Esse aqui, que é canhoto, a gente vê que a musculatura dele tá mais definida aqui, no lado esquerdo, do que aqui. Então, é interessante observar isso também. Aí aqui que a gente também tem várias alterações, a hiperlordose, hipercifose, aquela outra que a gente tinha visto, né, que ele tem componente de escoliose, ele tem aqui eu acredito que ele vai ter um pé plano, desse lado aqui, e aqui o corpo jogado lá, bem mais para frente do fio de prumo. Olha os ombros e as escápulas também. Então, aqui a gente tem um pouquinho da escápula alada, ó, a gente vê que o bordo dela tá bem saliente aqui tá bem afastado também. Aqui já tá ao contrário, já tá bem juntinho, né? Essa é um excesso, é uma adução exagerada da escápula também, né? Em que ele vai estar utilizando bastante aqui o trapézio, o romboide. Só repetindo, aqui em criança, escápula alada, mas como meninos, aqui os pés e joelhos. Então, aqui eu tenho um joelho normal, aqui a postura do hálux também tá normal, não tem uma joanete. Aqui... Tem um rosto naquele primeiro joelho ali. Esse aqui, né, ou pode ser sujeira também, às vezes a pessoa... Não, um rosto bem aqui no primeiro, ó. Aonde, menina? Ai, meu Deus. No primeiro joelho é um rosto. Esse menino tá precisando comer. Ai, misericórdia, quer me matar de susto. Pensei que ela falou, tem um roxo aqui, né? Eu pensei, um roxo, um rosto. Ai, menino, misericórdia, agora eu vi. Vou tirar esse slide agora. Deus me livre, não gosto desse trem, não. Aqui, ó, a gente tem um joelho, mas parece mesmo a cara do Kendo, pareceu um óculos aqui, ó. Aqui, gente, mas por isso que fala que menino, tu tem cara de joelho, né? Se você for pensar bem, é verdade. Deixa minha irmã que fica brava. Fala um trem desse, menino tem cara de joelho. Então, olha aqui, vamos... E aqui a gente tem um joelho valgo, né? O joelhinho que tá encostando aqui, e aqui a gente tem o joelho varo, né? O Kendo utilizava esses pedacinhos de madeira. Gente, ele escreveu esse livro e fez essas fotos mais ou menos na década de 1940, 50, por aí. Não tinha muita tecnologia, não. E o cara era esperto, ó. Ele utilizava esses pedacinhos de madeira para ver o tanto que encostava aqui, ó o maléolo. Então, aí eu tenho, ó, um tornozelo valgo, ó. Quanto mais longe tá aqui, ó, o tornozelo a gente chama de valgo, ó. Aqui ele tem, ó. Ups, passei. Muito, muito interessante esse sistema que ele usava com as madeiras e ele media. E ele fazia tudo padronizado, essas madeiras, ó. E o apoio do pé também era feito de madeira. Aqui também passando o fio do prumo. Aqui, ó, o pé encosta bonitinho. Tá vendo que esse apoio aqui da madeira aqui, ó, perto do quinto dedo, ó, é a mesma distância, ó. Só que o posicionamento é que parece que posicionou a madeira de longe, mas não é. É o desvio postural que é acentuado, ó. Olha esse aqui, ó, já encosta mais, ó. Olha aqui, aqui.
E aqui a gente vê a questão do geno recurvatum, ou ou joelho hiperestendido, né? Aqui tem um joelho normal, que o fio de prumo ele vai estar passando um pouquinho à frente. Aqui a gente tem um joelho semiflexionado, que é normal em indivíduos que têm o geno varo, a perninha de alicate. Ele geralmente tem associado um joelho semiflexionado. E aqui a hiperextensão ou geno recurvatum, que ele é muito prejudicial e a longo prazo, principalmente acima dos 50 anos, pode gerar uma osteoartrose de joelho. Aqui a gente tem a vista posterior, que a gente observa o alinhamento também do tendão de Aquiles, ó. Deveria estar retinho, se está indo mais para um lado, se tem que estar mais na horizontal do que o outro. Aqui a gente tem um joelho valgo, alinhamento ideal, arqueamento dos membros inferiores, ou o varo, desvio em valgo, aqui. E olha essa imagem interessante, né? Do alinhamento ideal, ó, imagem de raio-x, ó, como que tá encaixado bonitinho a articulação. Aqui eu tenho o desvio excessivo, fica tão ruim aqui essa imagem, infelizmente, mas não deu pra gente ver se aqui é o semiflexionado. E aqui o material que ele utilizava para fazer essas análises em 1940, 1950, que era o goniômetro grandão. Aqui ele tem as pecinhas, que tanto ele usava para fazer na lateral, com os tornozelos, quanto ele usava para encaixar embaixo do pé, para ver se a pessoa tinha uma perna mais curta do que a outra. E aqui ele fazia essas marcas para pôr no pé, para a pessoa padronizar a pisada, na hora que ficasse de frente, aí a pessoa ia fazer vista lateral direita, aí ele mudava esse posicionamento. Agora fica de costas para mim, ele mudava. Alright, avaliação postural. Pessoal, então qual que é o plano? Eu deixei 5 questões lá no Google Sala de Aula para vocês responderem, 4 só de marcar e umazinha de escrever. Eu quero que vocês deem uma olhada agora, aproveitem, porque tem gente que, nosso horário de aula seria os 4 horários, então eu sei que às vezes tem gente que está cansado, ou deixa para fazer outro dia, eu recomendaria que vocês fizessem agora, pode dar um intervalinho de 15 minutos, 20 minutos, quem tiver com fome vai comer, descansa um pouquinho, mas faz agora, não deixa para depois, não, porque depois fica acumulando atividade. E aí, vocês estão sabendo,